Botafogo vem se reforçando com jogadores de peso em seu elenco, principalmente na área do meio para frente onde teve bastante despedidas. O Atlético Mineiro encaminhou a contratação de Júnior Santos, do Botafogo, por cerca de 7 milhões de dólares, 42,4 milhões de reais na atual cotação, informou o jornalista Jorge Nicola em seu blog no portal R7. O jogador vai assinar por 4 temporadas com o Galo. Ainda de acordo com Nicola, os últimos detalhes estão sendo ajustados para concretizar a compra dos 100% dos direitos econômicos que pertencem ao Botafogo. O Glorioso pedia 8 milhões de dólares, 48,5 milhões de reais, mas o Galo já chegou a 7 milhões de dólares. Além disso, segundo o jornalista, John Textor já foi avisado da vontade de Júnior Santos de se mudar para o Atlético Mineiro, e não deve impedir a transferência. A oferta do Galo inclui ainda um aumento salarial. Júnior Santos tem 30 anos, e foi o artilheiro da última Libertadores, marcando inclusive o gol do título na final sobre o mesmo Atlético Mineiro. O atacante fechou a temporada com 20 gols em 50 jogos pelo Glorioso. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, Oscar Romero pode permanecer no país e atraiu o interesse do esporte. A informação é do jornalista paraguaio Arturo Máximo Rubim. Romero ainda não fechou com um novo clube. Além do recém-promovido à Série do Brasileirão, o meia também está na mira do Junior Barranquilla, da Colômbia, e do Yoor Daru, da Malásia. Oscar Romero não teve seu contrato renovado pelo Botafogo e deixou o Glorioso com 27 jogos, 7 como titular, 1 gol e 5 assistências. O Botafogo, um dos clubes mais tradicionais e importantes do futebol brasileiro, está se aventurando em uma negociação ousada e ambiciosa que pode mudar o rumo de sua história nas próximas temporadas. O clube carioca tem demonstrado um interesse crescente na contratação do talentoso volante francês Eduardo Camavinga, jogador do Real Madrid. O interesse do Botafogo não é apenas uma tentativa de trazer um nome de peso para o time, mas também uma estratégia para se consolidar como um grande competidor no cenário internacional. Neste contexto, a especulação em torno de uma possível transferência de Camavinga para o futebol brasileiro tem gerado grande expectativa tanto entre os torcedores alvinegros quanto entre os especialistas no mercado da bola. Camavinga é o nome que ilumina o Botafogo. Eduardo Camavinga é um dos maiores talentos do futebol mundial da sua geração. Nascido em Angola, mas naturalizado francês, o jovem volante de 22 anos foi descoberto pelo Stade Rennais, na França, onde rapidamente se destacou pela sua maturidade em campo, visão de jogo e capacidade de desarme. Com apenas 18 anos, foi contratado pelo Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, onde se consolidou como uma peça-chave no elenco de Carlo Ancelotti. Desde então, Camavinga tem se tornado cada vez mais protagonista, com performances brilhantes tanto na La Liga quanto nas competições europeias, como a UEFA Champions League. Sua habilidade para recuperar a posse de bola, sua versatilidade em jogar tanto como volante quanto como meia e sua capacidade de distribuição de jogo o colocaram no radar dos maiores clubes do mundo. Seu estilo de jogo combina técnica refinada com uma inteligência tática impressionante para a sua idade, o que o tornou alvo de interesses de diversas equipes. Agora, com o Botafogo ganhando visibilidade nesse cenário, a ideia de contar com um jogador de seu calibre traz um ar de grandiosidade ao projeto esportivo do clube carioca. A visão do Botafogo, uma oportunidade de ouro. O Botafogo, por sua vez, atravessa um momento de revitalização e crescimento, principalmente após a chegada do investidor norte-americano John Textor e o aumento da visibilidade internacional. O clube tem investido de forma estratégica para melhorar suas finanças, estrutura e competitividade, buscando não apenas títulos nacionais, mas também ganhar relevância no cenário internacional. Uma contratação de peso como o Camavinga seria uma forma de solidificar a imagem do Botafogo como uma equipe capaz de atrair grandes nomes do futebol global, algo que traria não apenas prestígio, mas também um forte impacto em termos de marketing e visibilidade. A chegada de Camavinga seria um marco na história recente do clube, refletindo o desejo do Botafogo de se tornar uma força do futebol brasileiro e sul-americano. Não seria apenas a aquisição de um jogador, seria um sinal claro de que o clube está mirando alto, visando disputas em torneios internacionais e buscando competitividade contra os gigantes do futebol nacional e internacional. A presença de Camavinga ajudaria o Botafogo a atrair ainda mais patrocinadores, parceiros e uma base de torcedores global, algo essencial para os planos de crescimento da agremiação. A situação atual de Camavinga no Real Madrid. Atualmente, Camavinga segue no Real Madrid, onde é parte importante do elenco, especialmente após as saídas de figuras como Casemiro e Toni Kroos. Seu papel como volante versátil, além de sua habilidade de atuar como lateral esquerdo quando necessário, fez com que Carlo Ancelotti considerasse um jogador-chave,
com grande potencial para se tornar um dos melhores do mundo em sua posição. Contudo, no cenário competitivo do Real Madrid, com o clube recheado de estrelas e um elenco cada vez mais reforçado, surgem especulações sobre o futuro de alguns jogadores, incluindo Camavinga. Sua contratação pelo Botafogo, caso concretizada, representaria uma oportunidade para o francês brilhar em um novo cenário, assumindo um papel central e talvez até um status de líder no elenco. A busca por Camavinga também faz parte de uma estratégia do Botafogo de rejuvenescer e fortalecer seu meio de campo, uma área do time que tradicionalmente tem sido uma das mais críticas nas últimas temporadas. A adição de um jogador com a capacidade técnica e a inteligência tática de Camavinga seria um grande passo nesse sentido, trazendo ao time a consistência necessária para ser competitivo em torneios de alto nível. O impacto no futebol brasileiro se o Botafogo conseguir concretizar a contratação de Camavinga. Isso marcará uma nova era no futebol brasileiro. O futebol do Brasil tem sofrido uma certa escassez de grandes nomes internacionais, com muitos jogadores optando por outros destinos como a Premier League, Ligue 1 ou até mesmo a MLS, o que deixa o campeonato nacional com menos visibilidade no cenário global. A chegada de um jogador do porte de Camavinga poderia reverter essa tendência, atraindo olhares internacionais para o Botafogo e para o futebol brasileiro como um todo. A contratação de Camavinga também teria um impacto significativo sobre a competitividade no campeonato brasileiro. O Botafogo, que já tem um elenco de qualidade, poderia se tornar ainda mais forte com a presença do volante francês, criando um time equilibrado e altamente competitivo. Isso colocaria o Botafogo como um dos favoritos nas disputas nacionais, podendo inclusive afetar diretamente a luta pelo título da Libertadores, um dos principais objetivos do clube em médio prazo. Além disso, a chegada de Camavinga ao Brasil também serviria como um marco cultural, trazendo uma maior diversidade ao futebol brasileiro. A presença de jogadores estrangeiros de destaque sempre foi um fator importante para a evolução do futebol nacional, e a contratação de Camavinga, um dos grandes nomes do futebol europeu, seria um passo positivo nesse sentido. Obstáculos e desafios. Embora o desejo do Botafogo de contar com Camavinga seja compreensível e empolgante, essa negociação não é simples e traz alguns desafios a serem superados. O primeiro e maior obstáculo é o valor financeiro envolvido na transação. O Real Madrid, clube com recursos praticamente limitados, provavelmente não estaria disposto a abrir mão de um jogador com tanto potencial por um preço baixo. Além disso, o salário de Camavinga no Real Madrid é substancialmente alto, o que exigiria do Botafogo um esforço considerável para oferecer um contrato competitivo. Outro ponto a ser considerado é a disposição de Camavinga em deixar um dos maiores clubes do mundo para se transferir para o Brasil. Embora ele tenha demonstrado interesse em novos desafios em algumas entrevistas, ainda é difícil prever se ele estaria disposto a abrir mão da vida em Madrid e dos grandes percos da Europa para jogar no futebol brasileiro. As negociações com o Botafogo, portanto, teriam que ser muito bem estruturadas, levando em conta os interesses do jogador, as condições financeiras do clube e a negociação com o Real Madrid. Conclusão: o interesse do Botafogo em Eduardo Camavinga, embora ainda no campo das especulações, representa uma das movimentações mais ousadas e ambiciosas do futebol brasileiro em anos recentes. A contratação de um jogador de sua qualidade e potencial não só fortaleceria a equipe do Botafogo, mas também colocaria o clube carioca no centro das atenções do futebol mundial. Para os torcedores do Botafogo, a possibilidade de ver Camavinga vestindo a camisa alvinegra é um sonho que pode se tornar realidade, sinalizando uma nova fase de crescimento e conquistas para o clube. Agora, tudo depende da capacidade de negociação do Botafogo, da vontade do jogador e da disposição do Real Madrid em abrir mão de um de seus maiores jovens talentos. A expectativa é enorme, e para o Botafogo, esta pode ser a chave para o futuro promissor que muitos alvinegros aguardam ansiosamente.